Olá, meninas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai falar sobre uma história de uma mulher. Ela não tem nome, quer dizer, ela tem nome, né? Mas a Bíblia não menciona o nome dela. A gente conhece ela como a ama de Mefibosete, tá? Mefibosete, ele era filho de Jonatas, que era filho de Saul. Jonatas é aquele amigo que a gente encontra a história lá em Samuel. Esse texto que eu vou ler, ele está em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, e fala assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Quando a gente ouve falar, né, sobre essa história, a gente ouve as pessoas mencionarem, né, a queda de Mefibosete, o fato dele ter ficado manco a partir dessa queda. Mas a história dessa mulher me chama muita atenção. Por quê? Porque, assim, um servo, ele só tinha obrigações, né, com o seu senhor, enquanto o seu senhor estivesse ali vivo, né? E, de certa forma, Mefibosete, ele tinha 5 anos de idade. Eu sei que naquela época as pessoas, mesmo muito novas, elas já tinham, né? Elas governavam, elas reinavam e faziam tantas coisas. Mas, assim, aqui estava um período bem crítico, né? Saul havia morrido, Jonatas havia morrido. Uma coisa que acontecia depois dessas mortes assim emblemáticas era a destruição de tudo aquilo que lembrasse aquele reinado. Então a ama, ela sabia que viriam atrás de Mefibosete, porque ele fazia parte, né? Ele era descendente de Saul, filho de Jonatas. E essa ama, ela poderia ter ido embora. Ela poderia ter largado o menino. Ela poderia ter ido cuidar da vida dela e se preocupar com a sua própria vida, sabe? Um estilo de sobrevivência mesmo, porque ela sabia que assim que foi anunciado a morte deles, eles poderiam voltar, né? Eles passariam por lá, matando e saqueando tudo que tivesse pela frente. Só que essa mulher, ela entendia que ela tinha ela tinha uma coisa que era além da obrigação, ela tinha uma missão. Aquela mulher, ela tinha senso de missão, porque quando as autoridades, né, sobre ela morreram, ela poderia ter fugido. Um menino de 5 anos não ia impedir ela, né? Ele não ia lembrar ela do que ela precisava fazer. Não, era um menino de 5 anos. Quem conhece uma criança de 5 anos sabe como é que é uma criança de 5 anos, é inocente, é uma criança. Mas ela tinha um senso de missão, ela não tinha só a noção de obrigação, ela tinha senso de missão. E assim, é até injusto quando a gente vai mencionar ela e que algumas pessoas enfatizam a queda e a consequência dessa queda tenha sido, né, uma deficiência, deixou o menino manco. Mas ela se apressa para pegar o menino e correr com o menino, e nessa questão de querer salvar a vida do menino, esse menino acaba se ferindo. E eu fico pensando, né, a dor, o sofrimento e a culpa que essa mulher carregou, né, de ter, de certa forma, lesionado aquela criança. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é o senso de missão dela, de fato, fez com que Mefibosete se machucasse. Só que isso não foi o desfecho final. O senso de missão dela, por mais que no meio do caminho tenha acontecido intempéries e coisas difíceis de aceitar, essa ação dela, esse senso de missão dela salvou a vida de Mefibosete. A gente tem um texto, que eu não me recordo agora de cabeça qual é, onde está, mas que fala que Davi, né, por honra a Jonatas, ele vai procurar, né, alguém da família e ele encontra Mefibosete e ele coloca ele no lugar de honra por amor, né, pela amizade, pelo carinho, pelo respeito que ele tinha pelo pai de Mefibosete. Então ela não só salvou esse menino da morte, como ela deu a ele a possibilidade de ser honrado e de dar continuidade à descendência do seu pai. Então, assim, para mim, esse